Vou te mostrar apenas em um vídeo tudo sobre a história do audiovisual, desde como começou as primeiras imagens até os dias de hoje. Também estarei te mostrando algumas carreiras do audiovisual, etapas de produção, como funcionam, formatos de arquivos, codec, bitrate, como a imagem digital se comporta e muito mais. Um vídeo de tudo que eu aprendi em um curso sobre produção de vídeos em apenas alguns minutos. Então, se você quiser aprender mais sobre a história por detrás do audiovisual e saber os principais termos da área, venha comigo para essa viagem para o passado, não tão distante, sobre o audiovisual. Era 1824, Londres. Peter Mark Roget apresentava para o mundo Traumatrópio. Era um brinquedo com uma moeda de papelão com um desenho atrás e era amarrado por barbante. Aí girava o barbante e o desenho se sobrepunha um ao outro. E aí o pássaro que estava solto ficava preso na gaiola. Era vendido em feiras para crianças. Em 1834 veio o zootrópio, criado por William George Horne. Esse dispositivo já é composto por um pedestal sobre o qual girava uma roda. Ao girá-la com as mãos através dos furos nas laterais da roda, fazemos com que o nosso olhar atinja as imagens sobre um papel posicionado nas bordas internas do zootrópio. Ao observar o objeto através dos furos, conseguimos ter uma descontinuidade do que está acontecendo. Perdemos o desfoque do movimento de giro e começamos a ver uma animação no papel. Conforme trocamos os papéis, temos animações e entretenimentos diferentes no brinquedo. Aí, depois de 3 décadas, em 1877, é inventado o praxionoscópio por Emily Reynolds, contendo uma manivela. Nele há um espelho no centro do objeto refletindo a imagem. Esse espelho sempre irá refletir o desenho que estiver nas laterais da roda e conseguimos enxergá-lo de qualquer ângulo. Temos então uma visualização mais interessante, pois não precisamos ficar curvados para ver a animação. Também é possível colocar uma vela na parte superior do objeto para trazer uma iluminação à imagem, ou seja, não dependemos de tanto da luz do ambiente. Depois, um ano antes da invenção do praxionoscópio, em 1876, o Edward Muybridge, não sei se está certo, fez um experimento. Ele posicionou 12 câmeras em uma pista de corrida e criou um dispositivo para acioná-las em sequência em um intervalo de tempo muito pequeno. Dessa forma, ele conseguiu fazer as seguintes tomadas de um cavalo correndo. A partir desse estudo de movimento, Edward começou a aprimorar a máquina e compactar o processo, deixando de utilizar 12 câmeras. Aliás, no princípio foram utilizadas 12 câmeras e em seguida passou a usar 24. Esse número foi reduzido gradualmente até chegarmos à nossa nova máquina, o zoopraxiscópio. Essa máquina é capaz de fazer várias fotos simultaneamente sobre uma roda. Era utilizada em filme em um formato circular. Nesse momento, o tempo não era tão preciso, somente a quantidade de fotos obtidas, 24. Assim, Edward conseguiu trabalhar com exposições múltiplas, uma sobre a outra, para estudar o movimento. A partir dessa invenção, outros inventos ganharam forma e vida, que foram cinestoscópio, cinetografo e Black Maria. Thomas Edison, inventor da lâmpada, o qual tinha muitos assistentes, sendo todos eles também inventores, patenteou 3 invenções do William Dixon: cinetoscópio, o cinetografo e o rolo de nitrato de celulose. O filme que conhecemos e enrolávamos nas câmeras há muito tempo, nitrato de celulose, é um material super inflamável. Essas 3 invenções juntas permitiram que o Thomas começasse a gravar alguns filmes. Tais filmes não tinham uma estrutura narrativa como conhecemos hoje. Eles funcionavam das seguintes maneiras: uma pessoa pegava a câmera e começava a gravar uma situação. Os filmes eram gravados no estúdio Black Maria, uma casa de madeira com rodas construída sobre um trilho circular que permitia a rotação da estrutura. Essa casa tinha uma abertura no teto, então conforme o sol mudava de posição no céu, a casa era girada para captar a luz solar e fazer gravação em uma situação completamente confortável. Tudo era extremamente controlado. Por exemplo, se chovesse, bastava fechar o teto, então as coisas tinham pouco risco de dar errado. E agora nós passamos para o principal, o cinematógrafo. Em 1895, o Thomas Edison tinha 2 outros assistentes, os irmãos Auguste e Louis Lumière. Eles criaram o cinematógrafo, uma máquina compacta que não depende de eletricidade e que, diferentemente do cinetógrafo criado por Thomas Edison, consegue gravar, ou seja, fazer a captação com a câmera, relevar o nitrato de celulose e projetar. Trata-se então de uma máquina 3 em 1 e é super portátil. Com essa câmera, eles gravaram várias cenas
cenas do cotidiano sem a necessidade de um Black Maria, bastava gravar durante o dia. Os irmãos Lumière gravaram 2 que são extremamente importantes e conhecidos na história do cinema, do vídeo, do audiovisual e sua totalidade, que são eles A Saída da Fábrica e A Chegada do Trem. Ambos são de 1895. Já com todas as invenções feitas, aí foram evoluindo até os dias de hoje. Após esse momento, surgiram 2 pessoas que marcaram a história do cinema, como o cinema propriamente dito, né? São pessoas que começam a fazer filmes com estrutura narrativa, elas param de filmar cenas do cotidiano para contar histórias de fato com a câmera. A primeira delas foi Alice Guy Blache, eu acho que tá certo, que é francês, não sei. Ela, na verdade, era uma secretária em uma fábrica. Antes de fazer o filme, ela trabalhava em uma empresa que fabricava câmeras. Estudando sobre o tema e como funcionava a produção de filmes, ela fez o primeiro filme narrativo ficcional da história, em 1896, A Fada do Repolho. Pouco depois, em 1902, George Méliès fez o filme A Viagem à Lua, um filme super famoso, completamente gravado em um estúdio e muito bem produzido. Esse filme foi o primeiro que conseguiu pensar em edição. Foram gravadas várias cenas sempre no mesmo lugar, mas era necessário haver um recorte de uma cena para outra, o que não acontecia nos filmes de Thomas Edison dos irmãos Lumière. No processo de criação de um filme, sempre tem 3 etapas, que são eles uma pré-produção, uma produção e uma propriamente dita pós-produção. Na pré-produção, fazemos um planejamento geral e as ações que podem compor essa etapa são as seguintes. Na pré-produção temos o roteiro, as etapas são as seguintes: o roteiro, nós também temos o storyboard. Outro documento muito utilizado quando falamos em produções de vídeos é o storyboard. Ele é feito a partir do roteiro e consiste em uma espécie de roteiro contado de forma como se fosse uma historinha de quadrinhos. Temos o moodboard, esse é muito utilizado para pesquisas de clima visual, para a atmosfera do filme, sabe? Temos também, por fim, a Bíblia. Trata-se de um documento muito mais complexo, geralmente aplicado para a produção de séries e pouco utilizado para filmes comerciais e em outras produções menores. Na produção propriamente dita, onde que vai executar as gravações, os cenários, tudo também que for planejado na pré-produção deve chegar bem definido na segunda etapa, que é a produção. Após todo o processo de gravação, entramos na pós-produção. Ela é composta por algumas etapas que podem ou não existir nos projetos, mas todos eles terão a edição, isso é inevitável. Um deles são a edição, VFX, videografismos, que é o motion design. VFX também tem os efeitos especiais, que é quando o VFX é o digital, né? Aquela da tela verde que vocês veem muito em filme, Vingadores, esse negócio, né? E já os efeitos especiais é quando eles colocam uma bomba dentro do carro e eles explodem esse carro e é gravado. Então esse aí é os efeitos especiais. Depois de estudo do curso, eu vi também algumas áreas para trabalhar, que são essas que estão aparecendo, que era direção de fotografia, motion design, animação, efeitos visuais, VFX. Depois disso tudo, eu comecei a ver também sobre os formatos de arquivos. O formato de vídeo tem um container que permite o armazenamento de informações. Dependendo do formato de arquivo, esse container pode ter mais ou menos informações. Existem formatos como AVI, que pode conter 2 áudios diferentes, e formatos como MOV, que permite armazenar as informações de transparência. Devido às diferentes informações armazenadas em cada tipo de arquivo, eles podem ser mais ou menos pesados em relação a outros formatos. A escolha do melhor formato depende do projeto. E aqui eu te coloquei uma tabelinha, essa tabelinha para você ver qual os formatos que tem compressão alta, altíssima, moderada ou baixa, e para que cada um é mais funcional, sabe? Logo em seguida foi o codec. O termo codec é uma abreviação de code e decode, codificação e decodificação. A função dele é comprimir as informações no container de modo que ela possa ser lida por players compatíveis com o codec. Um container pode ser compatível com mais de um codec. Quanto mais o codec comprimir as informações, mais leve o arquivo será e, consequentemente, as imagens terão menor qualidade. Também vimos o bitrate varredura. Bitrate é a taxa de bits por segundo em um vídeo. Quanto mais for essa taxa menor, menos o vídeo terá comprimido. Portanto, teremos arquivos mais pesados e melhor qualidade de imagem. O bitrate pode ser variável, usando mais memória e recursos de processamento à medida que o próprio vídeo solicitar.
varreduras de campo progressiva exibe um frame inteiro por vídeo, enquanto a entrelaçada exibe meio frame de cada vez, alternando entre filas ímpares e pares de pixels. Geralmente se usa varredura progressiva e a varredura entrelaçada ela é usada em TVs analógicas. Depois vimos o pixel, as duas maneiras de interpretar o que é um pixel, virtualmente a menor unidade de cor de uma imagem. Depois vimos também os padrões RGB. Antes dos anos 90 não existia uma padronização do espaço de cor, um parâmetro para calibrar a qualidade das cores, então a imagem de um monitor para outro não era igual. E aí em 1996, junto com a Microsoft e a HP, criaram um padrão de cor para que a qualidade do que era apresentado na tela ficasse parecida com a qualidade da cor do papel. Na tela trabalhamos com RGB, os pixels têm os tons primários que geram toda a qualidade de imagem que utilizamos na tela. O papel, por outro lado, utiliza o sistema CMYK, que não tem uma mistura de cores aditiva, mas subtrativa. Inclusive temos menos cores no espectro CMYK do que temos no espectro RGB. O padrão criado pela Microsoft e pela HP se chama sRGB, que é o S de Standard, ou seja, padrão. E em 1998 a Adobe criou o Adobe RGB. Dentro dele o espectro de verde é maior e bem mais nítido. Logo depois, em 2003, a Kodak criou um novo espaço de cor, muito mais que os anteriores, alcançando quase todo o espectro de cores perceptíveis ao olho humano, e inclusive cores que não conseguimos enxergar, que foi o Profoto RGB. E nós encontramos ele muito em gravações em RAW. Vimos o Aspect Ratio, que são as proporções, largura e altura de tela do vídeo, bem simples. Vimos também sobre o frame. Além disso, o frame é a menor unidade de medida de tempo, e dentro do time code ou código de tempo nós contamos primeiro a hora, o minuto, o segundo e depois o frame. Frame ou taxa de frames é uma quantidade de quadros por segundo, FPS, exibidos em um vídeo, e varia conforme a aplicação. No cinema padrão de 24 FPS, antigamente entre 16 a 20 FPS. Na TV 25 FPS em países como sistema PAL a 30 FPS, ou na prática 29,97 FPS. E a taxa de 29,97 FPS surgiu para evitar interferência entre sinais preto e branco e colorido, mantendo compatibilidade com a frequência elétrica 60 Hz. Esse padrão permanece até hoje, inclusive em conteúdos online. Então foi isso, rapaziada. Tudo que eu aprendi no curso de produções de vídeos, entendendo todos os conceitos essenciais para a produção de vídeo. Este curso da Alura, já tirei o certificado, e se tiver alguma coisa errada que eu falei ao decorrer do vídeo, vocês colocam no comentário corrigindo aí, por favor. Tamo junto, galera. Tô aprendendo cada dia, cada vez mais, certo? Pretendo melhorar bastante, e os vídeos daqui em diante vai parar de ser menos teórico, mas na prática, colocando a mão na massa em questão dos softwares desse negócio, e também fazendo alguns projetos que vem aqui na minha mente. Demorou? Tamo junto. Comenta aí o que gostou, o que não gostou, e vamos embora. Até o próximo vídeo. Falou e até mais. Fui!